Pessoal, aprendemos quão importante é saber ouvir e os benefícios que ela nos traz, tanto na nossa vida social quanto na nossa vida pessoal. É de extrema importância adquirirmos essa habilidade o quanto antes. Porém, é muito comum que nós nos demos a importância sobre esse aspecto quando já somos adultos. Porém, nós temos o potencial de nos ensinar nossos filhos desde criança, desde lá do lar, na infância, a aprender esse hábito realmente muito saudável para nossas vidas pessoais e profissionais. E nesse curso de hoje, nessa aula 2 do curso Saber Ouvir, nós iremos tratar de algumas técnicas que irão ensinar os nossos filhos a saber ouvir melhor, a saber se comunicar melhor. Meu nome é Marcelo Dias, sou formado em Administração de Empresa, com especialização em Comunicação e Relações Humanas, e esta é a segunda aula do curso Saber Ouvir. Seja bem-vindo. Os especialistas afirmam, pessoal, que a idade, a capacidade de aprender, de ouvir, ela independe da idade. Tá? Você pode ter 20, ou você pode ter 60, 70 anos, não importa. A capacidade de aprender e de ouvir, ela é a mesma. Aquelas clínicas de saber ouvir que nós comentamos na aula anterior, na aula 1, que estão espalhadas em vários países, geralmente de primeiro mundo, em uma das suas aulas, o orador sempre pede para que um dos participantes vá até a frente e repita, faça uma recapitulação do assunto que foi tratado naquela aula. Para a surpresa de muitos, as recapitulações mais acuradas foram de uma senhora de 59 anos em uma dessas clínicas e de um senhor de 71 anos. O que nos mostra que realmente a idade não é documento. Não importa se você é novo ou se você é mais velho, de terceira idade, a sua capacidade de aprender é realmente a mesma. A concentração nossa, do ser humano, ela é melhor na leitura do que na escrita. Isso é óbvio, né? Porque na leitura você pode voltar e reler quantas vezes for necessário até que você consiga realmente assimilar aquele conteúdo que você está aprendendo. Agora, quando a questão é a audição, aí entramos num problema. Porque a audição nos exige concentrarmos em quem está falando. Nós temos que nos adequar ao ritmo de quem fala, aos seus cacuetes, às suas manias, ao seu tom de voz, à sua velocidade, enfim. Temos que nos concentrar em diversos aspectos que excedem nosso limite. Temos que nos atentar ao outro, ao terceiro, né? Então isso torna a assimilação na audição um pouco mais complexa. Não um pouco, mas bem mais complexa, né? E olha, para você termos uma ideia, para que possamos ter uma ideia, se a gente perde uma frase ou sequer uma única palavra do que o interlocutor está nos dizendo, por mais que nos esforcemos, por mais que nos dediquemos, dificilmente nós voltaremos à linha de raciocínio do interlocutor. Só para termos uma ideia da dificuldade que é acompanharmos o que está sendo tratado por um interlocutor através da nossa audição. Alguns especialistas da área de comunicação humana, eles dizem que no decorrer do tempo, isso no dia, vamos dividir nosso tempo por leitura, escrita, audição e fala. Nós destinamos 9% do nosso tempo para escrita, 16% para leitura, 30% para falar e 45% ouvindo. Isso do nosso dia. Então prestem atenção, 45% em média do nosso tempo é ouvindo. Se levarmos em consideração estudantes que passam praticamente o dia inteiro em uma sala de aula, esse percentual de tempo ouvindo pode atingir até 60% ou 65% do tempo. Então vamos tratar de uma média. 50% do nosso tempo é destinado única e exclusivamente para ouvir. Olha a importância de sabermos ouvir. Porém, saber ouvir é a arte, e das grandes artes, a mais negligenciada. Infelizmente, ela é a mais negligenciada. Só para termos uma ideia,
De tudo que ouvimos do nosso interlocutor, nós conseguimos assimilar apenas 30%. O nosso potencial de assimilação através da audição é realmente muito pequeno. Em média, vamos falar assim, em uma palestra, por exemplo, você vai conseguir assimilar 30% do que você está ouvindo. E isso sem tomar nota. Estou me referindo sem tomar notas. Falando apenas de audição. Então apenas 30% a gente consegue assimilar apenas com a audição. E o pior não é isso. O pior é que daqui 2 semanas, esse percentual de assimilação é reduzido para 15% daquele assunto que foi tratado anteriormente. Saber ouvir é realmente muito difícil. E se o interlocutor não tiver poderes magnéticos que façam com que prenda a nossa atenção no que ele está falando, o nosso pensamento apluma as asas e começa a navegar por diversos outros assuntos, fazendo com que o nosso interlocutor comece a falar às moscas, achando que estamos prestando atenção e na realidade não estamos. Em média, nós falamos de 120 a 150 palavras por minuto, enquanto que o nosso pensamento ele trabalha até 5 vezes mais rápido do que isso. Então não é difícil, muitas vezes, termos o hábito, a propósito, o péssimo hábito e a deseducação de muitas vezes antecipar aquilo que o nosso interlocutor está dizendo. Aí caímos naquela frase, né? Interrompemos o nosso interlocutor e dissemos: já sei o que você vai dizer. Essa atitude é de uma deseducação e uma deselegância sem tamanho. Por isso eu quero frisar aqui uma frase de Zeno, um grande filósofo, que ele dizia que a natureza nos deu 2 orelhas e uma boca, para nos impor que é muito mais importante saber ouvir do que falar. Essa frase nunca fez tanto sentido quanto hoje, não é verdade? O nosso tempo do dia, da nossa vida, ela é comum quando destinamos, isso é fato, destinamos cerca de 95% do nosso tempo, do nosso dia, falando de nós mesmos. Nós somos o centro do universo, porque o que eu faço, o que eu sou é mais importante. O meu filho, a minha filha, o meu projeto, a minha mulher, a minha casa, o meu carro, o eu, meu, minha. Eu, meu, minha. Nos consideramos o centro do universo. E nos esquecemos que o outro também pensa da mesma forma. Devemos sim nos concentrar naquilo que o outro tem a nos dizer também. Pois é pesaroso negligenciarmos, é pesaroso a gente não levar em consideração, ignorarmos que através da audição, pessoal, a gente aprende. Mais do que isso, além de aprender, saber ouvir ativamente faz com que geremos grandes amizades, faça com que geremos empatia pelas pessoas. Temos que dar espaço do nosso tempo para dar atenção ao próximo, para dar atenção ao outro. Isso é importante. Por isso que não podemos deixar para aprender apenas quando somos adultos. Apesar de que, com muito esforço e dedicação, esse hábito pode se tornar intrínseco em sua vida. Porém, é importante que consigamos, através da nossa experiência, passar isso para os nossos filhos o quanto antes. Se eles puderem aprender isso enquanto são crianças, na infância, no lar, com certeza a sua comunicação na adolescência e na fase adulta será muito melhor, muito mais fácil. Então eu quero dar algumas dicas para vocês, pais ou futuros pais, que pretendem fazer dos seus filhos, querem que seus filhos tenham sucesso na vida pessoal, tenham sucesso na vida profissional. E quando eu digo sucesso, pessoal, não é apenas dinheiro. O sucesso não se resume a dinheiro. O dinheiro é uma consequência. O sucesso, eu entendo ser você ser realizado no que você faz. Ser cercado de pessoas que te querem bem. Ser cercado de pessoas que gostam de você. Então vou dar aqui algumas dicas que vão auxiliá-los a ensinar os seus filhos a como ser bons comunicadores. Vou ler aqui algumas dicas e eu vou tratar pontualmente cada uma delas, tá bom? Primeira dica que eu quero passar aqui é referente a você fazer uma gravação de um locutor, seja de televisão ou seja de rádio. Grave a mensagem que aquele locutor está passando para você. Depois que você gravou,
peça para que seus filhos ouçam a gravação e, em seguida, após ouvir, peça para que eles façam um resumo ou listem para vocês os pontos principais daquela mensagem que você gravou. Esse é o primeiro ponto. Ponto número 2. Temos que ensinar a eles colocarem num ambiente, não um ambiente fechado, né? Vamos aprendê-los a interpretar a mensagem? Ótimo, vamos colocar em um ambiente com barulho, um ambiente com o rádio ligado, com pessoas falando, com carro passando, porque nós temos que habituá-los dentro do nosso dia a dia. O nosso dia a dia é isso mesmo, é barulho. Nós temos que ensinar os nossos filhos a se concentrar dentro desse ambiente. Dica número 3. Temos que orientá-los a não se fixarem em pontos específicos, seja pontos físicos, aspectos físicos ou aspectos de cacuetes que o interlocutor tem. Às vezes é comum a gente, em uma palestra, ver que o palestrante ele tem uma mania, né? Ficar apertando o botãozinho, ficar abrindo e fechando caneta, ou o interlocutor ele é gago, ou ele tem um cacuete, né? Então temos que orientar os nossos filhos a não se concentrar nesses aspectos, e sim concentrar única e exclusivamente na mensagem que está sendo transmitida. Item número 4. Ensiná-los a tomar nota de tudo que é abordado. Então ele está ouvindo uma mensagem, ensiná-los a tomar nota dos aspectos, dos pontos principais, das mensagens principais daquele relato. Se conseguirmos fazer isso com os nossos filhos, não tenha dúvida, você está orientando ele a ser um excelente comunicador, a ser um excelente conversador, a saber ouvir. E isso vai melhorar muito, não só a comunicação dele na escola, você já viu o resultado dele na escola, mas também na residência, na sua casa. Você vai ver que a comunicação da sua família irá melhorar muito. Isso realmente é muito importante. Um dos principais aspectos, pessoal, para resumir, o primeiro mandamento para saber ouvir é parar de falar. Pois quem fala não ouve. Ouvir e falar, pessoal, é uma dicotomia. Não existe meio termo. Ou eu faço um, ou eu faço outro. Então essa fica a dica da aula de hoje. Para saber ouvir, temos que primeiro parar de falar. Pessoal, se você gostou dessa segunda aula, eu peço a gentileza que curtem, deixem seus comentários aqui embaixo e aguardo vocês para a próxima aula. Até mais, um abraço.